Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano e hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de uma arma nova aqui do canal, né? Que eu já comentei a respeito em algumas das lives dos últimos dias, né? E a gente está falando do Jutei, né? Que é uma arma tradicional do Japão que foi muito empregada pelos samurais durante o período Edo, né? Então ali no finalzinho das guerras civis ali, aproximadamente no ano 1600, um pouco antes, um pouco depois, até o final do período Tokugawa, e por volta do ano 1880, alguma coisa, né? Quando houve a restauração Meiji, os samurais empregaram muito essa arma como método de policiamento e desarme de bandidos nas cidades, né? O jutei era basicamente aquilo que a tonfa é hoje em dia, né? Então a tonfa é uma arma de uso não letal, né? Então quando um policial se depara com uma situação que não requer o uso da arma de fogo, né? Então é uma briga menor, algo mais simples que pode ser contido com o uso de força, mas um gradiente de força mais baixo, que não necessita da arma de fogo, os policiais fazem uso da tonfa, né? Bom, e a tonfa também vem ali do Japão, porém a tonfa vem de um instrumento agrícola, né? Na realidade a tonfa era uma espécie de uma manivela para rodar um moinho que fazia farinha de arroz em Okinawa. Já o jutei, não, o jutei é uma arma realmente, né? Isso aqui não nasceu de nenhuma ferramenta. O nome jutei significa 10 mãos, por quê? Porque aparentemente os samurais e as pessoas do Japão tinham a impressão de que essa arma era capaz de amplificar a força do usuário, né? Bom pessoal, não confundam o jutei com o sai, que é aquela outra arma de Okinawa, que é muito conhecida e é empregada pelo Rafael das Tartarugas Ninja, né? Que também é composta de uma haste e uma segunda haste para um lado e outra para o outro, né? Parece um garfinho, um tridente, né? É muito parecido com o jutei, só que é uma arma distinta, uma outra arma que vem de outra região e tem outro método de ser empregado, né? Mas assim como o sai, o jutei não tem pontas, né? Ele não é para perfurar, ele não é para causar uma lesão muito grave no adversário, mas é um porrete, né? De aço maciço, né? Tomar uma paulada disso aqui não vai ser muito agradável, e a ideia é exatamente de causar uma lesão não letal, mas incapacitante. No caso de um adversário totalmente desarmado, que estivesse bêbado ou por alguma razão estivesse violento e agredindo outras pessoas com as mãos nuas, o jutei tinha uma vantagem imensa pelo fato de ser um porrete, né? Então não se compara a potência de um golpe com um soco ou um chute com uma pancada de uma haste de metal maciça, né? Isso aqui, se pegar em um osso, por exemplo, na clavícula ou nos ossos do antebraço, ou até mesmo da perna, isso aqui tem capacidade de quebrar um osso com facilidade, não tem calejamento que segura uma pancada de uma coisa como essa aqui, ok? Além de que o jutei ele pode ser empregado também para realizar estrangulamentos, né? Ou até mesmo torções, tanto no braço do seu adversário, como também nos dedos, né? Então é uma arma que funciona muito bem na parte de luta corpo a corpo, né? Na realidade se tratando mais de uma arma não letal para controle de um adversário desarmado. No caso de um bandido ou um adversário que estivesse empregando uma arma curta, como uma faca ou alguma outra ferramenta agrícola, estivesse atacando pessoas, o jutei seria empregado mais como um porrete, né? Para golpear realmente esse braço, essa mão, né? Para quebrar a mão do cara ou quebrar o braço dele, fazendo ele não ser capaz de continuar empregando aquela arma curta. Porque se tratando de uma faca, é meio complicado você ficar tentando pescar
a arma do cara por ser um alvo pequeno que está em movimento. Então, nesses casos, o jutê seria muito mais eficiente como porrete realmente, golpeando, batendo para quebrar a mão do adversário, né, ou o braço dele, colocando ele fora de combate, né. E isso serve também para tonfa hoje em dia, né. Quando as armas começam a aumentar de tamanho, como por exemplo o caso da Wakizashi, que é uma espada curta, mas é proporcionalmente maior do que o jutê, já fica um pouco mais complicado de você buscar o golpe na mão do seu adversário para desarmá-lo. Primeiro porque a espada naturalmente tem a guarda que está aqui para proteger a mão do usuário da espada, né? E segundo pela questão do alcance, né? A espada consegue te atingir a uma distância que o jutê não vai alcançar a mão do adversário. Então você precisaria fazer uma movimentação mais ampla e conseguir se aproximar e se afastar do seu adversário com mais agilidade para conseguir atingi-lo com o jutê, se caso o seu objetivo fosse golpear realmente essa mão, né? E assim desarmar o seu adversário. Seria o caso de esquivar de um golpe, de uma estocada ou um corte e atingir o seu adversário no braço, né? Porém, aí já começa a aparecer um outro elemento do jutê, que é esse gancho, né? Então, no caso do uso da espada, no caso de uma estocada, por exemplo, você evitaria essa estocada se esquivando, sendo pulado, né? E golpeando a lâmina com o jutê, direcionando ela para uma outra direção, né? Longe do seu corpo, e em seguida pescando a lâmina com o gancho, né? E aqui você consegue prender a espada, né? E consegue manipular, girá-la para outra direção, né? E enquanto a lâmina está presa aqui dentro do gancho do jutê, você aproveita para agarrar o punho que está segurando a espada e assim conseguir realizar uma técnica de desarme mais eficiente, né? Ou então fazer uso da sua própria espada para atingir o seu adversário na região do antebraço ou da mão para realizar o desarme também, né? E no caso de uma arma mais comprida, como o caso da katana, a estratégia acaba pesando muito mais para esse lado de capturar a lâmina com o gancho do jutê, né? Também com aquela mesma estratégia de evitar o golpe do adversário e pescar a lâmina dele com o gancho do jutê, né? E direcionar a lâmina para outra direção e realizar o desarme, ou até mesmo realizar o bloqueio, né? E permitir que a lâmina caia aqui para dentro e você consiga controlar a espada através desse gancho do jutê. É claro que algumas pessoas podem questionar a respeito da efetividade desse tipo de arma para controlar e desarmar um agressor, né? Porém, é fato histórico de que essa arma existiu, ela foi empregada efetivamente pelos samurais para policiamento das províncias, né? Além do que os samurais faziam um treinamento extensivo dessas armas que eles empregavam no dia a dia para policiamento, né? Tanto das espadas como também do jutê, então eles sabiam muito bem como manejar essa arma contra outros adversários, né? E eles não tinham apenas esse recurso. Então, sabendo que poderia haver a situação de ter que lidar contra um adversário armado com uma espada ou com uma faca, os samurais que faziam essa parte de policiamento muitas vezes empregavam um tipo de proteção, que era uma armadura feita de anéis metálicos ligados uns aos outros, é uma cota de malha que era conhecida como Kusari Katabira. Apesar da Kusari Katabira ter resistência até mesmo contra cortes de espadas como a katana, nenhuma cota de malha é capaz de segurar uma estocada de uma espada ou de uma adaga ou até mesmo de uma faca curta, né? Então ainda existia o risco de ser esfaqueado por aquele criminoso. Mas ter um Kusari Katabira é melhor do que nada. E os samurais também contavam com outras armas, como por exemplo o Sodegarami, Sazumata e Tsukubo, que eram empregados também no mesmo intuito de controlar um adversário, né, e imobilizá-lo, porém eram armas que eram mais empregadas
em grupos, né? Então grupos de samurais fazendo policiamento, quando recebiam uma notificação de que estava havendo uma briga ou que um criminoso estava em alguma região, eles pegavam essas armas e seguiam para a captura daquele indivíduo, né? Porém, eram armas grandes que só poderiam ser empregadas em espaços abertos, né? E dificilmente você iria sair carregando uma arma daquela na mão durante todo o dia, né? Enquanto o jutê é uma arma mais curta, mais compacta, então poderia ser pendurado na cintura e carregado no dia a dia, junto com as espadas, né? E devido ao fato de ser uma arma pequena e compacta, era muito mais indicado para ser empregado dentro de ambientes internos. Então, caso o indivíduo estivesse escondido dentro de uma casa ou dentro de um recinto muito pequeno, dificilmente os samurais poderiam empregar uma arma como o Sazumata ou o Tsukubo ou o Sodegarami para controlar aquele adversário dentro da casa, né, e capturá-lo, né? Então provavelmente o jutê era mais indicado para esse tipo de situação. Bom, então agora fiquem aí com as imagens de como eu fiz essa arma aqui. Não é difícil, não precisa de muitos materiais para se fazer um jutê, caso você tenha uma haste de metal e uma máquina de solda e algumas ferramentas de corte, né? Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe ele com seus amigos. E se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais.